Bom dia. Antes de começar a apresentação, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, meus óculos têm armação, a armação é rosa com marrom. Eu estou de cabelo amarrado. Quem consegue me ver da cintura para cima. Eu estou de blusa listrada, com uma jaqueta jeans. E a nossa intérprete de Libras, ela está de blusa preta, de cabelo amarrado também. Os óculos dela são de armação clarinha, e ela usa um fone de ouvido branco e ela está com o relógio na mão esquerda. Bom, agora sim, vamos começar. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entomologia médica. A outra aula, a aula anterior, foi falado um pouquinho sobre as doenças que os mosquitos transmitem. Então, hoje eu vou complementar a aula que foi dada semana passada, a aula anterior, e falar um pouquinho sobre alguns termos que talvez possam ter ficado um pouco confusos para vocês, e aí falar um pouquinho mais sobre a entomologia médica de fato, né? Bom, quem produziu esses slides foi a minha aluna de especialização, a Jéssica, e quem vai apresentar para vocês sou eu, a Flávia. Eu sou pesquisadora aqui do Instituto Butantan e sou curadora da coleção entomológica também daqui do Instituto Butantan. Bom, a gente começa então, o que é entomologia? Que nome é esse, né? O que significa isso? Então, entomo significa inseto e logos, estudo. Então, juntando essas duas palavrinhas, significa, então, a gente tem a palavra entomologia, que significa estudo dos insetos, tá? Essas palavras geralmente têm origem grega ou do latim, e é isso, é a ciência que vai estudar todos os insetos, formas de vida, onde eles habitam, né? Toda a parte reprodutiva deles, comportamental, tudo sobre os insetos está dentro da entomologia. Aí, quando a gente fala de entomologia médica, é um pedacinho dentro, então, da entomologia. A entomologia, pensem a entomologia como um guarda-chuva, né? O nosso guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva tem várias áreas. Dentro dessas áreas, entre essas áreas, a gente tem a entomologia médica, que é específico, então, a gente vai estudar insetos que têm alguma relação com saúde pública, ou saúde humana, ou saúde animal. Então, desde alguns insetos que podem picar a gente e transmitir alguma doença para a gente, ou até algum inseto que possa, por exemplo, passar por nós e causar algum mal-estar, algum problema de saúde. Então, a entomologia médica, ela tem como objetivo investigar os hospedeiros de invertebrados. O que é hospedeiro e o que é invertebrado, né? Hospedeiros são esses insetos que vão hospedar, como se fosse um hotel, né? Um hotel para outros bichinhos dentro dele. Então, alguns insetos, né, vão hospedar esses animais. E eles são invertebrados. Por quê? Porque são bichinhos pequenininhos, né, que não têm vértebras. Os humanos a gente tem vértebras, né? Os humanos, os mamíferos, a gente tem a coluna vertebral. Os insetos não têm. Então, por isso que a gente chama eles de invertebrados. Então, eles são hospedeiros. A gente vai investigar esses insetos que são hospedeiros de outros animais que vão transmitir alguma doença ou vão causar algum problema para a gente ou para outros animais. E aí tem outros termos também que a gente usa muito e talvez fique um pouco distante de vocês, porque não é comum vocês ouvirem todo dia. A gente usa muito a palavra agente etiológico. O que é o agente etiológico? É aquele bichinho que eu falei para vocês, que fica dentro dos animais e que pode causar algum problema para a gente. Então, por exemplo, um vírus é um agente etiológico, uma filária, um verme,
é um agente etiológico. O Plasmodium, que é um outro bichinho também que causa a malária, é também um agente etiológico. Então, todos esses micro-organismos que vão fazer algum mal para a gente chama de agente etiológico. E o que é o vetor? O vetor é esse animal, que aí pode, no nosso caso, a gente vai falar de insetos, mas pode ser qualquer animal que carregue esse agente etiológico dentro do seu corpo. Então, no nosso caso, a gente vai falar muito sobre mosquitos. Então, os mosquitos são, por exemplo, um exemplo é ótimo, né? Mas, por exemplo, um vetor de diversos agentes etiológicos, como o vírus da Zika, o vírus da dengue, tá? E aí, com isso, a gente consegue entender a capacidade que esses animais, quando a gente estuda, né, os agentes etiológicos e os vetores, então, quando a gente estuda os agentes etiológicos e os vetores, a gente consegue entender, por exemplo, como que é a capacidade, quanto que aquele mosquito ele é capaz, quanto que ele pode transmitir um vírus ou outro, ou transmitir um bichinho ou outro, tá? Aí aqui eu já falei, né, do que é o agente etiológico. Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser protozoário, fungo, parasita, qualquer bichinho que esteja dentro desses animais. E o vetor, então, é o que eu comentei com vocês também, que pode ser barata, pode ser mosquito. A barata, por exemplo, a mosca, em geral, elas carregam os agentes etiológicos, esses bichinhos, na superfície do seu corpo. Então, a mosca, por exemplo, ela vai lá, fica em cima das fezes, por exemplo, e depois vai lá e pousa na nossa comida. Ela pode transmitir um bichinho que estava lá nas fezes de algum animal lá para a nossa comida, por exemplo, e assim a gente pode ficar doente. Ou então, eles podem carregar os bichinhos dentro do corpo deles, que é o caso dos mosquitos, tá? Que é então o que a gente chama de vetor mecânico ou vetor biológico. A mosca, a barata são vetores mecânicos, que é o que carrega na sua superfície do seu corpo. Já o mosquito é o vetor biológico, tá? E aí a gente tem uma centena de doenças, muitas doenças que podem ser transmitidas, então, por animais, por esses vetores, e aí a gente começa a ficar mais especialista, começa a falar mais sobre os mosquitos, tá? Mas, ó, doenças que são transmitidas por vetores, por esses insetos que carregam esses bichinhos, eles são responsáveis por cerca de 17% de todas as doenças infecciosas causadas por 1 milhão, causando, né, mais de 1 milhão de mortes anualmente. Então, assim, tanto é que na outra aula a gente até comentou sobre os animais que são mais perigosos, e o mosquito está em primeiro lugar. Na verdade, não é bem o mosquito, não é ele que causa essa doença, os bichinhos que ele carrega que causam a doença na gente, mas ele é vetor, então ele participa diretamente disso, né? Ele carrega esses bichos, esses outros bichinhos, né? Dentro dele. E eles são responsáveis por muitas mortes no ano, né, todos os anos no mundo inteiro. A malária na África é muito comum. A malária aqui na Amazônia também é muito comum. A gente tem a malária extra-amazônica também, aqui né, no resto do Brasil, que mata bastante gente também. A gente tem a dengue, por exemplo, né? Então, a gente tem várias doenças que são transmitidas são causadas por esses agentes etiológicos que são transmitidos por mosquitos.
E, claro, muitas dessas doenças, elas são evitadas, né? Elas podem ser evitadas se a gente tiver medidas de proteção, né? Se a gente se proteger tanto individualmente quanto coletivamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, quando a gente obtém informação, quando a gente conhece mais sobre aquela doença, sobre aqueles problemas, como que a gente trata, como que a gente previne, a gente consegue controlar, porque com a informação, né, a informação é muito importante para a gente. Informação, eu sempre falo, informação, conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Vai ficar aqui dentro da nossa cabeça e ninguém vai conseguir tirar, né? Dinheiro, sei lá, namorado, namorada, isso, né? A gente às vezes perde, né? Mas o conhecimento, em geral, fica aqui na nossa cabeça. Então, é algo que ninguém tira da gente. E as informações, então, ajudam a gente a prevenir doenças como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, filariose linfática, malária, né? Todas essas doenças. Então, aqui alguns exemplos que a Raquel já tinha comentado na outra aula, só para vocês relembrarem. Então, a gente tem 3 principais grupos de mosquitos que transmitem alguma doença para a gente aqui no Brasil, especificamente, tá? Tem o Anófeles, aí tem algumas espécies que transmitem a febre amarela lá na Amazônia e algumas espécies que transmitem a febre, desculpa, a febre amarela não, a malária, transmite a malária lá na região amazônica e na região extra-amazônica, são espécies diferentes, são grupos de mosquitos diferentes, mas ainda assim estão dentro do gênero Anófeles, tá? Tem o grupo de Aedes, que o mais conhecido é o Aedes aegypti, e ele transmite, então, o vírus do chikungunya, o vírus da dengue, a febre amarela urbana, que já faz algum tempo que a gente não tem registro aqui no Brasil, a gente só tem registro da febre amarela silvestre, que fica lá dentro da mata. E aí eu abro um parênteses aqui que é importante a gente lembrar, porque recentemente a gente teve o surto de febre amarela aqui no Brasil. E aconteceu, por exemplo, teve caso no Zoológico de São Paulo. O Zoológico de São Paulo, ele está dentro da cidade de São Paulo. A gente poderia pensar assim, é área urbana, então foi transmitida pelo Aedes, mas na verdade não, é dentro de uma mata, foi dentro de uma área silvestre, selvagem ali, que tem muita árvore, muita mata fechada, e ali naquela mata vivem alguns outros mosquitos que não são Aedes, que é um outro mosquito, que são 2 outros gêneros, que é o Sabetes e o Hemagogos. São outros mosquitos. E esses outros 2 mosquitos é que transmitiram o vírus para alguns animais, então, e para algumas pessoas. Então, nesse caso, a gente não considera como febre amarela urbana, ela ainda é febre amarela silvestre, tá? Só para vocês entenderem a diferença, porque a gente poderia pensar, não, se é febre amarela silvestre, só vai acontecer, sei lá na Serra do Mar, lá numa mata, né, numa reserva ecológica. Não, dentro do Zoológico de São Paulo, poderia ser dentro de qualquer outro parque de São Paulo, por exemplo. Como a gente tem áreas silvestres, áreas de mata fechada, existem alguns mosquitinhos que ali eles transmitem aquele vírus, tá? E por isso, então, para deixar bem claro que o Aedes aegypti, especificamente, ele pode transmitir a febre amarela urbana, mas já faz muito tempo que a febre amarela urbana não é registrada no Brasil. E também ele pode transmitir o vírus da Zika, tá? E a gente tem um outro mosquito também, que a gente tem muito aqui em São Paulo, aqui principalmente na região que a gente tem um rio que passa no meio da cidade de São Paulo. A gente tem muito Culex. Provavelmente nas cidades de vocês também tem Culex, também tem Aedes aegypti e também tem Anófeles. Esses mosquitos eles estão distribuídos pelo Brasil todo,
tá? O Culex, especificamente, ele transmite um vermezinho, que causa filariose linfática. Só que ultimamente, ele tem transmitido esse bichinho só na região, numa região específica do Nordeste do Brasil. E a tendência é que daqui a alguns anos, teoricamente, era para ter, a gente tem um plano que a Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, eles fizeram com o Brasil para que a gente, até 2020, eliminasse 100% desses vermes aqui do Brasil. Mas, como teve a pandemia e tudo mais, a pandemia do Covid, talvez isso tenha atrasado um pouco, mas a tendência é que a gente não tenha mais filariose linfática nos próximos anos aqui no Brasil, tá? E aí, como que a gente sabe as principais diferenças? Isso vai ser bem importante para vocês, depois quando vocês forem fazer as aulas práticas, as atividades práticas. Como que eu sei a diferença do mosquito Anopheles, do mosquito Aedes e do mosquito Culex? Se a gente for olhar, o mosquito, ele vive em dois ambientes. Ele vive a sua fase imatura, a fase jovem desses mosquitos, então ovo, larva e pupa, elas ficam dentro da água. Já o mosquito que voa, né, a parte alada, né, a fase alada, a fase do adulto, essa é terrestre, aérea, né? Então, se a gente for olhar dentro dos potinhos de água, que tiver água parada, ou dentro de um açude, por exemplo, de um lago, a gente vai poder encontrar os ovos, as larvas e as pupas. Nessa imagem aqui não tem pupa, depois eu mostro para vocês no outro slide. Mas se a gente for olhar na fase de água, né, na fase imatura, a gente vai ver que o Anopheles, eles têm geralmente os ovinhos têm essas boias, como as boias que as crianças usam no braço, eles têm essas boias para ficar flutuando na água. Já o Aedes, a fêmea de Aedes, ela costuma colocar os seus ovos não direto na água, ela não solta os ovos direto na água, ela coloca na parede do vasinho ou, se for num tronco de árvore, alguma região que tem uma certa umidade, mas que não está encharcado. Então, ela coloca esses ovos coladinhos e de forma separada. Já o Anopheles ali em cima, ela coloca já na superfície da água e eles ficam com essas boias flutuando, tá? E Culex é muito bonitinho porque ele coloca os ovos todos grudadinhos, então fica formando uma jangada, como se fosse um barquinho, uma canoa, tá? E as larvas, como que essas larvas ficam? Se a gente olhar as larvas de mosquito, de Anopheles, elas ficam retinhas na superfície da água. Já a Aedes, elas ficam um pouquinho inclinadas assim. E Culex, elas ficam bem retinhas, quase retinhas assim na superfície da água. E o que faz essa diferença? Se vocês perceberem, existe uma estrutura na pontinha da larva, na porção final, assim, na pontinha lá do fim do corpinho delas, que faz essa diferença da posição que eles vão ficar na água. Anopheles, elas têm uma placa, elas não têm esse sifão, essa estrutura aqui, elas não têm essa estrutura que tem no Aedes e no Culex, no Aedes e no Culex. A Anopheles não tem essa estrutura, então por isso que ela fica deitadinha. Já a Aedes tem essa estrutura, só que é uma estrutura pequenininha. E Culex tem essa estrutura bem grandona. A gente consegue ver essa diferença bem fácil, assim. E o adulto, aí a pupa não está aqui, depois eu mostro para vocês, mas a pupa não tem muita diferença entre um grupo e outro. E aí, o adulto, a gente percebe que o Anopheles, tanto é que em algumas regiões ele é chamado de mosquito prego, porque quando ele fica paradinho, isso quando ele está vivo, né, e está paradinho na parede,
ele fica com o abdômen, com a porção final, o bumbumzinho dele, mais retinho, assim, mais empinadinho. E aí parece um prego mesmo. Já o Aedes, fica mais reto, né? Assim, fica com o corpinho mais reto, mas com o abdômen um pouquinho mais para baixo. E assim, o Aedes é fácil, entre aspas, a gente saber quem é, porque a gente sabe que ele é mais escurinho, tem as pintinhas, né? As pintinhas brancas. E o Culex, ele fica um pouquinho mais longe da superfície, onde ele vai ficar parado, e ele costuma ser mais marronzinho, tá? Essas são algumas dicas de como que a gente vai identificar. Depois a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, tá? De diferença entre os mosquitos, mas aqui é só para vocês terem uma ideia. E como que é dividido o corpo dos mosquitos, né? Os mosquitos, então, têm cabeça, tórax e abdômen, tá? Que é a última porção deles lá no finalzinho. As asas e as pernas, elas estão grudadinhas ali no tórax, na segunda porção do corpinho deles, tá? Então, na cabeça a gente vai ter a probóscide, que é o aparelho bucal, né? Bem fininho, parece uma agulha. Vai ter as antenas, vai ter os olhos ali também. A gente vai ter o palpo maxilar, que é uma estrutura também o palpo maxilar é uma estrutura que fica, usada para eles reconhecerem onde que eles estão pousando para se alimentar. Então, o palpo é uma estrutura aqui perto da boca deles que eles usam para identificar essa região. Então, essas são as estruturas que tem na cabeça. A probóscide, o palpo, as antenas e os olhos. Aí no tórax, então a gente tem as pernas, que são 3 pares de pernas, e as asas, que são 2 asas. Eles têm uma outra estrutura, que são 2 asinhas atrofiadas, que elas não são usadas para voar, mas elas ajudam eles a se equilibrar. Que a gente chama de halter, como se fosse halteres de musculação, aqueles pezinhos, né, de musculação. Ele é tipo isso, porque o formato dele é quase que um pezinho de musculação mesmo. E no abdômen tem outros órgãos internos, então no abdômen vai ter intestino, estômago, essas outras estruturas internas, tá? Aí, na imagem, a gente tem uma imagem representando aqui o palpo. Então, essa é uma estrutura longa, na verdade, são 2, né? São 2 palpos. Estruturas longas, em algumas espécies ela vai ser curta, mas nessa imagem a gente tem uma estrutura longa, pintada de preto e branco, assim, alternado. E aí, como que se alimentam esses mosquitos, né? Tanto fêmea quanto macho se alimentam de néctar ou de soluções açucaradas. Mas a fêmea, em especial, ela precisa também alimentar seus ovos, e ela precisa tirar alguns nutrientes de algum lugar. E esses nutrientes, que são essenciais para ela maturar os ovos, amadurecer esses ovos, não estão nas plantas. Estão nos... Opa, só um minutinho. Elas estão nas plantas, então, não estão nas plantas, digo, elas estão no nosso corpo ou no corpo de algum outro animal. Então, os machos, eles se alimentam, tanto fêmeas quanto machos se alimentam de plantas, mas para alimentar, para fortalecer os ovos, as fêmeas elas precisam se alimentar também de sangue, que é onde elas pegam esses nutrientes que estão nos nossos corpos, né, no corpo dos animais e dos humanos. E é assim que forma, que se divide a alimentação.
dos mosquitos, né? Tem algumas espécies, uma espécie em especial que se chama Toxorynchites, é um mosquito azul. Ele tem um aparelho bucal que é tortinho. A fêmea, ela não se alimenta de sangue, ela se alimenta só de néctar. Só que quando ela está na fase de larva, lá que eu mostrei para vocês, na fase ali de larva, ela se alimenta de outras larvas de outros mosquitos. E é daí que ela tira os nutrientes para alimentar seus ovos. Então, essa espécie é uma exceção dentro de todos os mosquitos, que ela não se alimenta de sangue, mas ela pega os nutrientes lá durante a fase de larva, que ela se alimenta de outras larvas. E aí pega a proteína, por exemplo, dessas outras larvas. Outra coisa que é importante a gente saber é que os mosquitos vivem de acordo, eles possuem uma sazonalidade. O que significa isso? Tem alguns mosquitos que aparecem mais numa parte do ano, outras aparecem em outra parte do ano, ou numa estação do ano, ou na outra estação do ano. Em geral, os mosquitos, na época de calor, o número desses mosquitos é muito grande, né? Mas não significa, por exemplo, que no inverno esses mosquitos não existam, eles não estejam lá, eles estão, só que eles estão numa quantidade bem menor, porque aí o organismo deles está funcionando de uma forma mais lenta também. Então, o ciclo de vida dos mosquitos, ele vai depender muito disso também. Na época de calor, por exemplo, o ciclo de vida deles é muito mais rápido, o metabolismo deles é mais rápido, eles se alimentam mais rápido, eles reproduzem mais rápido, eles fazem tudo mais rápido. Então, por isso que tem muito mais mosquito. No inverno, eles ficam mais lentos, mais devagar, e aí eles se alimentam de forma mais lenta, tudo muito mais lento. Uma coisa que é interessante, por exemplo, aqui em São Paulo ou na região sul, a gente tem o clima bem separado, assim. Esse ano nem foi tanto assim, né? Foi bem bagunçado, mas em geral a gente tem climas, época do ano que é mais quente, época do ano que é mais fria. Algumas regiões do Brasil a gente tem calor o ano todo, né? Às vezes o que muda é tempo com mais chuva ou menos chuva. Então, o que vocês precisam saber é que no verão não, em épocas quentes e úmidas, a gente tem mais mosquito. Em épocas frias e mais secas, a gente tem menos mosquitos, tá? Isso é a ideia geral. Aqui o ciclo dos mosquitos. Essa daqui é a pupa, por exemplo. Eu sempre falo que ela parece um camarãozinho. Ela parece um camarão, eu acho. Aí, como que funciona o ciclo, então, de vida, né? Em geral, a fêmea coloca seus ovos. Esses ovos, quando tem contato com a água, se transformam em larva. Depois de larva, dentro da fase de larva, existem 4 fases dentro da fase de larva, porque o que acontece? Os mosquitos, eles têm o que a gente chama de exoesqueleto. Os humanos, por exemplo, nós temos um esqueleto dentro do nosso corpo, certo? Cheio de ossos. Eles não têm isso, mas eles têm uma estrutura que dá sustentação para eles por fora do corpinho deles, que é o que a gente chama de exoesqueleto. Por isso que é exoesqueleto, porque exo é fora e esqueleto, né? É o esqueleto, a estrutura. E aí, o que acontece? Conforme elas vão crescendo, esse esqueleto externo, ele não acompanha o crescimento, ele é duro. Então, elas têm que trocar de exoesqueleto, tem que trocar como se fosse trocar de roupa. Então, cada vez que elas crescem um pouco, elas fazem o que a gente chama de muda, essa transformação, essa troca de exoesqueleto. E aí, na fase de larva de mosquito, a gente tem 4 mudanças. Então, a gente tem, quando o ovo vira larva, né? Quando a larvinha ela nasce do ovo, a gente tem a L1, que ela é bem pequenininha, é bem petitica. Aí depois a gente tem a L2. Depois a gente tem a L3 e a L4. Então, a gente tem 4
tipos de larva dentro da fase de larva, tá? Depois disso, e essa é a fase que elas se alimentam muito, é a fase que elas têm para pegar bastante nutriente, assim, para ficar bem fortes. Na fase de pupa, quando elas então terminaram toda essa fase de larva, elas vão agora ficar mais quietinhas, vão ficar dentro dessa pupa, que é como se fosse o casulo da borboleta. Então, elas vão ficar nessa fase de pupa, transformando o seu corpo para virar um adulto. E elas fazem uma metamorfose completa, elas mudam de um organismo, né, que era em forma de larva, né, era aquático, totalmente diferente do que vai virar o adulto, né, que é o mosquito adulto. Então, por isso que a gente fala também que eles têm um desenvolvimento holometábulo, que é um desenvolvimento completo. Eles têm desde da fase de ovo, aí faz a metamorfose na fase de pupa e vira o adulto, tá? E o adulto, aí acasala, a fêmea e o macho, e aí a fêmea vai lá e coloca os ovos, tá? Bom, acho que aqui tá tudo. Aí aqui, por exemplo, olha que bonitinho como que a fêmea de Culex coloca os seus ovos na primeira imagem. É uma fêmea, o fundo é escuro, a fêmea é um mosquito, né, marrom, e ela está colocando vários ovinhos um do lado do outro, formando como se fosse um barquinho. Tudo grudadinho um no outro. Os ovos são bem branquinhos, porque quando ela coloca os ovos, eles ainda são branquinhos. É como o ovo da galinha, a gente vê, né, que tem uma casquinha. Essa casquinha, na verdade, ela endurece depois de um tempo, né? Então, até o ovo aqui, quando a fêmea coloca, o ovo ainda é transparentezinho, é branquinho, e aí passa algumas horas, ele fica durinho e fica com uma casquinha, tá? E aqui na imagem de baixo, os ovos de Aedes aegypti, do outro grupo de mosquitos, né? E aí vocês podem perceber que eles parecem um arroz, assim, é como se fosse um arroz escuro, um arroz preto, no caso, né? Eles também, quando a fêmea coloca, também são branquinhos e depois eles ficam assim escurinhos. A olho nu, quando a gente vai olhar alguma estrutura, quem, né, consegue observar, parece uma sujeira, na verdade, porque eles são muito pequenininhos, não parece um pozinho, assim. Aqui nessa imagem está um pouco aumentado. E aí, uma outra coisa interessante os ovos de Culex, por exemplo, eles dependem essencialmente da água para se manterem viáveis, se manterem vivos. A própria fase de ovo já precisa da água. Os ovos de Aedes, eles não necessariamente precisam da água na fase de ovo. Eles podem ficar sequinhos durante um ano, mais ou menos. Por isso que eles são tão adaptados também ao ambiente urbano e tudo mais. Por isso que eles estão tão dentro da nossa casa, assim, porque eles são bem resistentes à dessecação, essa falta de água, né? Falta de umidade. Então, eles podem ficar um ano viáveis e lá no ano que vem, quando tiver uma chuva, quando eu colocar água lá no meu potinho de volta, eles vão e nascem as larvas, tá? Aqui as larvas, então, elas são filtradoras. Uma outra característica importante das larvas, né? Elas não são de todo ruim, né? Os mosquitos não são de tudo ruim. Eles, como eu falei para vocês, tem alguns mosquitos que se alimentam de outros mosquitos. E aí, por exemplo, essa larva do mosquito azul que eu falei para vocês, do Toxorynchites, ele é grandão, assim, a larva é grandona e ela serve como um controle, ela come larvas de Aedes, por exemplo. Então, ela pode servir como um controle. E ainda assim, eu sempre falo que eu sou muito fã dessa espécie de mosquito, porque além de ela controlar alguns mosquitos, quando se transforma em adulto, ela não pica a gente, né? Então é o melhor dos mundos, assim. E além disso, então, algumas não, todas as larvas, elas são filtradoras.
ou raspadoras, que a gente chama. Então, elas limpam a água também, né? Elas são, tem algumas larvas que são, alguns mosquitos que são considerados como bioindicadores. E as pulpas, elas têm esse formato de vírgula, né? Que eu falo que parece um camarãozinho, e nessa fase elas não se alimentam. Elas ficam lá só em repouso, fazendo a transformação. Aqui é para vocês observarem os sensores dos mosquitos. Nas antenas, eu vou descrever como que é essa imagem. Essa imagem é a imagem de duas antenas de um mosquito, e as antenas é como se fossem os espanadores para a gente tirar pó, sabe? Tipo essa estrutura. Ela é cheia de pelinhos, cheia de pelinhos, assim, que a gente chama de cerdas, né? Cerdas que são esses fiozinhos, assim. E aí, nesses fiozinhos e na base desses fiozinhos, tem vários sensores que ajudam esses mosquitos a sentirem odores. Então, por exemplo, como que os mosquitos cheiram? Eles não têm nariz, né? Mas eles têm esses sensores da antena. E aí, além disso, por exemplo, então, como que elas vão... como que os mosquitos, eles reconhecem a gente? Como é que eles encontram a gente para sugar o nosso sangue? As fêmeas, né, percebem o nosso suor, percebem a nossa respiração, percebem o nosso calor. Então, tudo isso é observado com os olhos delas e com as antenas, com esses pelinhos que estão nas antenas. Então, algumas características fazem a gente ser mais atrativo do que outras pessoas. Por exemplo, eu chamo muito mosquito. Eu é um problema. Na verdade, é uma solução estarem perto de mim, né? Porque os mosquitos vêm todos em mim, não vêm nas pessoas. Parece que eles sabem que eu trabalho com mosquito. E eles falam, agora eu vou me vingar de você, né? E aí, como que elas percebem isso? Então, por causa da nossa respiração, do CO2 que a gente solta, né, quando a gente respira, o ácido lático, que é o nosso suor, né, a substância que sai no nosso suor, elas percebem também. A temperatura corporal, a umidade do ambiente, elas também percebem, elas preferem, entre aspas, né? A gente sempre fala que o mosquito, ele não prefere nada, ele não tem esse discernimento, né? Que a gente tem, assim, essa escolha, mas eles têm uma tendência a irem para regiões onde são mais escuras, porque eles se sentem abrigados, se sentem camuflados ali e protegidos. Então, por isso que muitas vezes quando a gente está com roupa escura ou está de legging, né, a roupa muito colada, roupa escura, os mosquitos picam mais a gente, porque além disso também é uma cor que absorve muita luz, né, é muito calor. Então, também é uma estrutura que chama atenção para esses mosquitos. E algumas fragrâncias também florais, né? Então, alguns perfumes mais adocicados também tendem a atrair esses mosquitos. E como que a gente faz para controlar os mosquitos, né? E a transmissão das doenças? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode prevenir, né? Fazer a prevenção de picada desses mosquitos. Como que a gente faz isso? Usando repelente. Por isso que todas as escolas receberam repelentes, para na hora que a gente for trabalhar com os mosquitos, a gente passar no corpo antes de usar. O que mais que a gente pode fazer? Por exemplo, colocar tela nas nossas janelas, em casa, na escola, onde tiver muito mosquito, né? Telar, então colocar telas na janela, nas portas. Quem tem ar-condicionado, por exemplo, as temperaturas mais baixas ajudam a gente a ter menos mosquito, porque eles não gostam muito dessa temperatura mais baixa. Tratar os doentes, então, uma vez que a gente sabe que alguém está com febre amarela, ou está com dengue, ou está com zika, chikungunya, está com alguma dessas doenças, e a gente trata esses doentes,
e isola essas pessoas enquanto elas estão sendo tratadas, cuida para que os mosquitos não piquem essas pessoas, a gente também está evitando que mais pessoas fiquem doentes, porque quando as pessoas estão com dengue, por exemplo, o mosquito vem, pica, essa pessoa se infecta e passa para outras pessoas. Então, se a gente protege essas pessoas que já estão doentes, que a gente sabe que estão doentes, a gente protege para que elas não sejam picadas, a gente diminui a chance de transmitir esses vírus. E a gente também faz imunização quando existem as vacinas, né? Por exemplo, a vacina da febre amarela. Quem ainda não tomou a vacina da febre amarela pode e deve tomar essa vacina para que a gente consiga também evitar a transmissão de febre amarela nas regiões do Brasil. E aí a gente pode fazer o controle dos mosquitos. Tem vários tipos de controle. Tem o controle mecânico, que é a gente lá virar o potinho, esfregar, lavar o potinho, né, de comida e de água dos animais, e também os pratinhos dos vasos, tampar a caixa d'água, porque às vezes as pessoas colocam lona na caixa d'água, mas ficam uns bolsões, assim, ficam uns buracos, assim, fica frouxo, né, aquela lona, e ali acumula água, e ali vai ficar com o mosquito igual. Então tem que ser bem esticadinha, né, tem que ter uma tampa muito bem vedada, muito certinha, assim. Isso é controle mecânico, que a gente faz com as nossas próprias mãos e faz de forma ativa. Tem o controle químico, que aí o controle químico é quando a gente coloca um inseticida, quando o pessoal da vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, passa na nossa rua soltando fumacê, que é aquela fumaça, né? E aí isso é uma coisa importante a gente falar, que quando essa equipe passa com fumacê, geralmente as pessoas fecham as janelas, porque elas têm medo do inseticida, e aí elas fecham a janela. Só que quando fecha a janela, o inseticida não entra na sua casa. E aí, onde que o mosquito está? Está dentro de casa. E se a gente fecha a janela, não serve para nada o inseticida, né? Então, quando esse fumacê estiver passando, abram as suas janelas de casa, as portas, porque precisa que essa fumaça ela entre e saia da sua casa para que mate os mosquitos. Esse fumacê, geralmente, ele não é tóxico para a gente, né? Ele é tóxico para os mosquitos. Então, não precisa ter medo. Então, eles vão entrar e vão sair da nossa casa de forma rápida. Vai pegar só os mosquitos, né? Vai fazer mal para os mosquitos. Tanto o controle mecânico quanto o químico, principalmente são feitos ou por nós, né? Na verdade, o mecânico e o químico, eles podem ser feitos pelos vigilantes, né? O pessoal, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. O mecânico pode ser feito por nós, o químico, em geral, é só feito por eles, né? O que a gente pode fazer também é usar um inseticida, né? Às vezes, um spray, inseticida, que a gente vai controlar alguns mosquitos específicos que estão dentro da nossa casa. Mas, em geral, o controle químico é feito pela vigilância, pela equipe de vigilância. A gente também tem o controle biológico, que é colocar peixe em se a gente tem um lago, um açude, se a gente tem peixe, esses peixes, alguns tipos de peixes, né, se alimentam de larva de mosquito, então isso faz com que controle também. Tem que saber que peixe que a gente vai colocar, que tem peixe que não é larvófago, né, não se alimenta de larva de insetos, tem que saber certinho qual mosquito, qual peixe que a gente vai colocar. Mas também tem o controle biológico, que eu comentei com vocês, que é a larva daquele outro mosquito que não pica a gente, né? Que ela come as larvas de outros mosquitos. Tem também o uso de BTI, que é o Bacillus thuringiensis israelensis, o código dele, né? A sigla dele é BTI, que é um nome difícil, grandão. A gente chama de BTI, que é um bichinho também, um micro-organismo que afeta direto os mosquitos, não deixam eles sobreviverem. Então, também é um controle biológico que a gente usa. Tem ainda a coleta massiva, que é realizado na época de epidemia, que aí
eles instalam armadilhas e pegam bastante mosquito, seja bastante ovo, bastante larva ou bastante adulto. Supressão populacional, que é a diminuição da população, que é feito muito com o pessoal que faz controle de genética, uso de algumas bactérias para matar esses mosquitos também. Eles fazem algumas engenharias genéticas para que esses mosquitos eles não se reproduzam e não sobrevivam. E o envolvimento da comunidade, sem dúvida, é um dos principais, assim, que as pessoas elas consigam se sentir parte, e é por isso que a gente tem esse projeto, para que vocês se envolvam no controle desses mosquitos também, que não fique só a gente fazendo propaganda ou a gente falando sobre controle, né? E que vocês também atuem no controle de forma ativa. Para repelir, então, assim, uma coisa é a gente controlar, diminuir e matar esses bichos, outra coisa é a gente repelir, então deixar eles longe, mas a gente não vai matar, a gente só vai espantar eles. Então, existem alguns inseticidas, né, de tomada, que a gente coloca na tomada, ou que a gente acende, né, e eles ficam queimando e soltando um cheiro que é ruim para esses mosquitos, então eles ficam afastados, ou repelente que a gente passa no corpo, ou então o que eu comentei com vocês também, que a temperatura baixa faz com que eles não queiram ficar naquele espaço. E como que a gente trabalha com entomologia médica? Eu, por exemplo, trabalho com entomologia médica. Como que é o meu trabalho, né? Então, a gente pode trabalhar em campo, a gente pode coletar os mosquitos, que é um pouco o que vocês vão fazer. A gente pode trabalhar também em coleção, que é o que eu também trabalho, que é depois que a gente coleta esses mosquitos, a gente monta eles em gavetas para que a gente consiga ter uma ideia da diversidade, quão diverso esse grupo, quão variado esse grupo de insetos, e para que a gente entenda mais sobre a vida deles, olhando para eles como se a gente tivesse batido uma foto. Vamos supor, vocês vão coletar mosquitos na escola de vocês. Vai ser como se a gente tivesse batido uma foto da escola de vocês na data e no local que vocês coletaram aqueles mosquitos. A gente vai colocar esses bichos numa coleção entomológica, que é na nossa coleção. Vocês podem fazer uma coleçãozinha aí na escola de vocês, e vocês também vão trazer, vão mandar um pouco desses mosquitos aqui para a nossa coleção. Eu vou ter aqui na coleção, depois, várias, como se fossem fotografias do que era, naquela data e naquele local, a diversidade dos mosquitos. Vocês vão coletar esses mosquitos e eu vou ver, poxa, na escola A tinha muito Aedes, na escola B não tinha tanto Aedes, na escola C tinha muito Culex. Então, assim a gente vai saber como que é a diversidade dos mosquitos em cada região. Vocês vão ajudar a gente a descobrir isso. E por isso que é tão importante a gente ter essas coleções. A gente tem, depois que coleta, monta todos eles e deixa eles montadinhos. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. E a gente pode fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, coleta, vocês vão coletar com a armadilha do tipo CDC, mas tem outras armadilhas também, por exemplo, essa daqui que parece uma cabana, que é a armadilha do tipo Shannon. Essa vocês não vão usar. Vocês vão usar essa daqui, da direita, que é a armadilha do tipo CDC. Elas são luminosas, elas atraem os mosquitos por conta da luminosidade. Tem como a gente coletar de forma ativa também, mas essa, no caso que vocês vão coletar, é de forma passiva. A gente vai instalar a armadilha lá, vai deixar ela paradinha, uma noite, por exemplo, e no outro dia a gente vai lá e vê o que coletou. Isso é de forma passiva. Se a gente fosse coletar, por exemplo, com um aspirador, que existe um aspirador, é como se fosse um aspirador de pó, só que ele aspira os mosquitos e bota tudo dentro de um saquinho. Isso, se a gente fosse usar esse aspirador, seria uma coleta ativa. A gente está indo de forma ativa lá buscar esses mosquitos. No nosso caso, a gente vai usar uma armadilha do tipo passiva, tá? Que a gente não vai fazer muita coisa. A armadilha é que vai fazer tudo por nós.
E aí, na coleção, que vocês vão ver um pouquinho também, como que vai ser, a gente vai montar esses animais, esses insetos, né, em alfinetes, a gente vai ensinar tudo isso para vocês, e aí vocês vão participar disso, vocês vão contribuir com uma coleção entomológica. E a pesquisa e desenvolvimento, que é o que eu falei para vocês, que às vezes tem gente que trabalha, por exemplo, com algumas bactérias do bem, mosquitos do bem, né, que a gente chama, que são bichinhos que a gente coloca dentro do mosquito, que não fazem mal para a gente, mas que vão fazer mal para o mosquito. Então, isso é um jeito de fazer pesquisa. A gente coloca, faz alguns testes em laboratórios, depois que está tudo muito certinho dentro do laboratório, a gente vai para campo e solta esses mosquitos em campo. Depois eu posso compartilhar com vocês alguns projetos que fazem isso e que são bem legais.